Ok, então vamos a isso. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Carlos Nora, CT1 Eco November Delta, Presidente da REP, pela iniciativa dos debates virtuais e a oportunidade que me foi dada para falar hoje sobre algo que tanto me fascina. Tenho-me feito presente nestas palestras e tem sido muito gratificante verificar que o nosso hobby conta com gente muito válida. Da minha parte, espero conseguir manter o nível. Estes momentos de partilha dão-nos uma noção de que não estamos sozinhos e que pertencemos afinal a uma comunidade. Tal sentimento me tem dado um entusiasmo renovado para as lides da rádio e do associativismo. Vão ver que dediquei boa parte desta apresentação à história e, se tudo correr bem, da próxima vez que sairmos no ar em CW, vamos lembrar que estamos a manter viva uma herança. Quando o radioamadorismo começou, surgiu, só havia uma maneira de começar: aprender código Morse, construir um receptor e um transmissor de faísca, de centelha, pendurar uma antena e carregar na chave. O CW, conforme o ponto de vista, tem tanto de obsoleto como altamente eficiente no contexto das comunicações amadoras e daí vem parte do interesse que desperta. No fim desta apresentação, quero que fiquem com uma melhor noção da cronologia das descobertas científicas que permitiram o desenvolvimento tecnológico da telegrafia com fios e depois da radiotelegrafia, e ao mesmo tempo contextualizar e relativizar a importância histórica dos nomes mais sonantes do nosso hobby, Morse e Marconi, obviamente. Ali em segundo lugar, a operação, portanto eu pretendo dar algumas dicas de como tirar partido dos nossos recursos, dos recursos dos nossos transcetores, no sentido quer na recepção, quer na transmissão. E por último, umas dicas de como aprender depressa e bem, e pôr-se no ar e fazer QSOs. Quem sou eu? Aqui só pretendo dizer uma coisa, explicar esta minha pronúncia estranha. Esse meu sotaque é que nasci no Brasil e vim com os meus pais para Portugal com 13 anos de idade, em 1984. E como eu sei que quantidade não é qualidade, mas a título de credenciais, eu fui ver ao meu log e já tenho 130 mil contactos em CW, a maior parte dos quais feitos em concursos e em PyLabs. Neste momento tenho 306 entidades confirmadas e já agora a minha velocidade máxima naquele programa que eu mais adiante vou-vos mostrar qual é, o Rufus, já consegui copiar indicativos a 273 caracteres por minuto, portanto quase 55 palavras por minuto no Standard de Paris. Vamos lá. Ao preparar esta apresentação nos últimos tempos, comecei por reler artigos sobre a história da telegrafia e, pese embora me tenha perdido nas leituras, fiquei com uma melhor percepção de 3 aspectos que passo já a enunciar. A evolução tecnológica recente foi mesmo exponencial. Meu pai tinha 25 anos quando foi inventado o transistor e eu, em 71, quando nasci, foi o primeiro chip disponibilizado pela Intel. O chip tinha 2.300 transistores. O processador que eu tenho agora neste meu computador tem 4.950 milhões de transistores. Se pensarmos que Marconi viveu até 1937, vemos que ele podia ter sido nosso avô. Em segundo lugar, as fontes que narram a história da telegrafia são completamente insensíveis ao nosso amor pela descodificação auditiva e transmissão manual. Invariavelmente começam pelo período pré-Morse e continuam até a automatização dos processos, retirando progressivamente o fator humano da equação. Como vamos ver adiante, e sei que é novidade para alguns, o telégrafo de Morse foi desenhado para transmissão automática e descodificação visual. Como esta modulação por tudo ou nada lembra os dois estados que formam a linguagem binária da computação, faz com que o CW seja arrumado frequentemente na categoria de modo digital. No entanto, o termo digital é geralmente entendido para se referir a modos
onde o envio e a recepção são feitos por máquinas. Boa noite, seja bem-vindo. No entanto, o termo digital geralmente é entendido para se referir a modos onde o envio e a recepção são feitos por máquinas. E se entendermos assim, o primeiro modo digital popularizado no radioamadorismo é o teleprinter, o RTTY. Em último lugar desta introduçãozinha, é só para dizer que se há algo que a leitura de várias fontes históricas nos dá, é que temos que evitar fazer o culto da personalidade. Quando se fala de Morse ou de Marconi, temos que nos contextualizá-los como figuras do seu tempo, que a par de uma inegável obstinação e talento para os negócios, foram igualmente beneficiados pelo berço, pelo timing e pela sorte. Para efeitos de análise, dividi os telégrafos da seguinte forma: não elétricos, elétricos e radioelétricos. Nos não elétricos, semáforos, bandeiras, pombos-correio, tiros, tochas, fogueiras, reflexos do sol, fumo, tudo foi utilizado. Nos elétricos, há duas categorias possíveis: eletrostáticos e eletromagnéticos. E por fim os radioelétricos, que esse é que vai estar aqui um pouco mais desenvolvido, obviamente. Isto, além de curiosidade histórica, e eu já vou dizer porque é que eu selecionei isto. Esse fulano, o Claude Chappé, foi inventor, que em 1792, isso também para dizer que houve muita telegrafia antes de Morse, e que houve também muito código Morse antes da rádio. Portanto, em 1792 demonstrou um sistema de semáforos prático e que eventualmente se espalhou por toda a França. O sistema consistia numa série de torres, linha de vista, o operador movia os braços do dispositivo numa sequência de posições, transmitia assim o texto da mensagem ao operador da outra torre, que lia através de um telescópio e passava assim a mensagem sucessivamente a outras torres. Este foi o primeiro sistema prático de telecomunicações da era industrial, implementado na era napoleónica e foi utilizado até 1852, quando foi substituído progressivamente pelo telégrafo elétrico. E a adesão algo tardia da França ao telégrafo elétrico deveu-se justamente à eficiência deste sistema. Esse fulano Chappé foi o pai do termo telégrafo, grafia à distância, e Morse na época argumentou que o termo telégrafo deveria ser estritamente aplicado a sistemas como o seu, que transmitem e registram mensagens à distância e que, portanto, um semáforo que apenas transmite mensagens não deveria se enquadrar nessa definição. Os sinais de fumo, por exemplo, devem ser considerados semáforo e não telégrafo. Mal sabia Morse nessa altura que quando a sua fita de papel fosse substituída, em torno dos anos 1850, pela descodificação auditiva, o seu telégrafo também já não iria se enquadrar nesta definição. Aqui é o fenómeno eletrostático, e na ilustração vemos alguns efeitos da eletricidade estática. À direita, e aqui é que interessa ver este fenómeno, que é o bastão está eletricamente carregado por fricção e faz mover essa bolinha pendurada, que é uma bolinha uma esfera muito levezinha e que é atraída ou repelida na presença da carga elétrica. Este bastão se toca num fio condutor, o fio condutor na outra extremidade, portanto, também faz esse efeito. E isso também é para dizer que, para efeitos de comunicação à distância, foram testados todos os efeitos conhecidos da eletricidade: faíscas, reações químicas, choques elétricos e só muito depois o eletromagnetismo. Aqui é preciso entender que antes da pilha de Volta, em 1800, o único tipo de eletricidade produzida pelo homem era a eletricidade estática produzida por fricção. E a única maneira que se tinha de armazenar esta eletricidade estática era através das garrafas de Leyden. As garrafas de Leyden, que conhecemos hoje como condensador, ao permitir armazenar a eletricidade estática produzida através de fricção, abriu portas para o desenvolvimento de novas técnicas e pesquisas sobre a eletricidade e áreas relacionadas. Esta instalação que aqui está
destinava-se não às telecomunicações, mas à produção de arco voltaico e à produção de ozono, O3. Desculpa, as garrafas de Leiden aqui, as centelhas, portanto, iriam transitar, mas esses sistemas de fricção é que realmente acabam que produzem a eletricidade estática. E aqui, esta representação pictórica já de 1774, isto foi só uma demonstração, mas isto é mais uma vez para dizer que a ideia do telégrafo remonta séculos antes de Morse. Reparem, um fio, o tal do Georges-Louis Lessager, 1774, físico, inventou um telégrafo eletrostático, tinha um fio para cada uma das 26 letras do alfabeto, seu alcance, obviamente, os 2/4 aqui da sua casa. E escolhi essa imagem porque se pode ver aqui a produção da eletricidade estática através de fricção, que vai aqui por bastão e passa a eletricidade estática para o outro lado, através de um fio condutor. Isto é uma curiosidade histórica, as coisas que a gente encontra quando pesquisa na net, mas é verídica. Francisco Salvai Campilho, telégrafo humano. 1795, ele instala um telégrafo elétrico funcional entre Barcelona e Mataró. Fui ver ao mapa, são 32 quilómetros, usando fio eletricamente carregado para cada letra, com um voluntário a segurar cada um dos fios do outro lado. Ao receberem o choque elétrico, eles gritavam a sua letra e então, que era depois transcrita por um transcritor oficial. E eu imaginei logo o que é que havia de ser os fulanos que agarravam a letra A ou a letra E. Campilho também chegou a apresentar a proposta de telégrafo elétrico que usava os espasmos em pernas de rã para comunicar. Finalmente, pilha de volta. Alessandro Volta inventa a pilha, permitindo a geração e utilização de uma corrente contínua para as experiências. Esta fonte de corrente de baixa voltagem produz efeitos distintos e muito menos limitados que a descarga eletrostática momentânea. E com os trabalhos em corrente contínua, surgiram mais avanços científicos. Em 1820, Ørsted publica a descoberta de que uma agulha de bússola era desviada do norte magnético por uma corrente elétrica próxima, confirmando uma relação direta entre eletricidade e magnetismo. A indução eletromagnética foi descoberta independentemente e quase simultaneamente pelo inglês Faraday, em 1831, e pelo americano Joseph Henry, em 1832. Mais adiante vamos ver o papel deste senhor Henry no telégrafo de Morse. Faraday foi, entretanto, o primeiro a publicar os resultados da sua experiência. Só muito mais tarde, 1861, 1862, é que o Maxwell usou as ideias de Faraday como base para a sua teoria eletromagnética. E agora podemos passar ao primeiro serviço telegráfico em serviço comercial. Morse, longe disso. Cook and Wheatstone, na Inglaterra. Sistema de telégrafos elétrico, data de 1830, era uma forma de telégrafo. Eu achei isto extremamente engenhoso, esse sistema de codificação. Não, claro que aqui está a vantagem disso, é que não é preciso treino, não é? Basta olhar para onde é que a agulha aponta. E a gente já vai ver o handicap, portanto, o problema que acarretava, que era o número de condutores. Portanto, este foi o primeiro sistema telegráfico a ser colocado em serviço comercial. Com o tempo, o número de agulhas foi sendo reduzido, levando a códigos necessariamente mais complexos. A mudança foi motivada pela necessidade económica de reduzir o número de fios telegráficos utilizados. A mudança tornou-se mais urgente à medida que o isolamento de algumas das primeiras instalações se foi deteriorando. O sistema de maior sucesso de Cook and Wheatstone acabou sendo um sistema de agulha que continua em serviço até a década de 1930, trânsito ferroviário. E aqui é conveniente explicar que o movimento da agulha por um lado e outro através do impulso de carga positiva ou negativa. E no sistema de uma agulha,
Quando a agulha se move por um lado, toca uma campainha e por outro um ruído surdo. E os operadores, assim portanto, sabiam em que direção é que a agulha se tinha movido sem precisar olhar para ela. Consta que Morse tomou conhecimento desses sistemas. E a experiência do telégrafo inglês, da qual Morse teve conhecimento, terá contribuído para aquilo que veio a ser o sucesso do seu invento, que é a utilização de um só fio com o retorno pela Terra. Esta é uma das primeiras patentes, e vemos aqui a ligação à Terra, e depois o sistema de transmissão por um só fio. E segundo aquilo que eu pude depreender, o problema foi sempre o mesmo. Não era tanto o condutor, mas sim o isolamento do condutor. Estamos a falar de uma era em que o policloreto de vinilo, portanto, o plástico, não existia. Não é? Portanto, se existia, não era usado para isto, com certeza. Porque fala-se de isolamentos de papel ou com alguns outros produtos que não tinham qualquer durabilidade. Samuel Morse, chegamos ao nosso herói. Vamos ver se é mesmo herói. Pintor americano. Este quadro é dele. Nascido de uma família abastada de Charleston, Estados Unidos, Massachusetts. Duas paixões na vida: a pintura e a xenofobia. Morse passou 15 anos entre os Estados Unidos e a Europa a estudar belas artes e a produzir excelentes retratos. Ele era um bem-sucedido retratista. E há uma história trágica que se conta e que terá motivado Morse para a criação do telégrafo. Em 1825, Morse estava na cidade de Nova Iorque a fazer um retrato do Marquis de Lafayette. Na ocasião do início da pintura, um mensageiro a cavalo chega e traz a notícia do seu pai que dizia: olha, sua esposa está doente. No dia seguinte, Morse recebe outra carta de seu pai a dizer que ela já tinha falecido, que morreu subitamente. Morse deixa então o retrato inacabado e vai para New Haven. São 130 quilómetros. Mas quando lá chega, a mulher já tinha sido enterrada. Após esse acontecimento, Morse terá decidido explorar meios de conseguir uma comunicação instantânea em longa distância. Mas há uma história que não se conta, mas que é igualmente credível. Em 1841, Morse publica um livro xenófobo, fez panfletos e proferiu discursos anti-imigração, anti-católico e pró-escravatura, e concorreu, sem sucesso, para presidente da Câmara de Nova Iorque em defesa destes ideais. Se virem a cronologia, é mais ou menos na época da implementação do telégrafo. E para fazer frente à heresia estrangeira dos imigrantes católicos, Morse também considerou que era necessário que os protestantes tivessem uma boa forma de comunicar uns com os outros e de impedir esta ameaça. Uma última história que se conta é a de que a ideia de usar a eletricidade para se comunicar à distância ocorreu a Morse durante uma conversa a bordo de um navio quando ele voltava da Europa em 1832. De facto, nessa viagem, Morse encontrou Charles Thomas Jackson, de Boston, um homem que era bem versado em eletromagnetismo. O eletroímã tinha tido alguns desenvolvimentos recentes e quando Morse se inteirou das experiências, terá especulado de imediato se poderia ser possível enviar uma mensagem codificada por um fio. É preciso que fique claro e rigorosamente todos que tomaram conhecimento do eletromagnetismo deram conta deste potencial. As experiências, por exemplo, de tocar campainhas à distância ou de fazer a ignição de pólvora à distância, utilizando a eletricidade, é algo recorrente em termos da história da eletricidade. Harry é o grande cientista, pioneiro da indução eletromagnética. Em 1831, Harry publica um artigo que Morse desconhecia e que continha pormenores que sugeriam a ideia de um telégrafo elétrico. Gale, este que está aqui, era professor de Química na Universidade de Nova Iorque
e familiarizado com os trabalhos elétricos de Joseph Henry, que é da Universidade de Princeton. Ambas distam cerca de 85 quilómetros, acho eu, as universidades. Morse vai dar aulas à Universidade de Nova York, vai lá dar aulas, obviamente, na área dele, pintura e escultura, e começa, entretanto, a trabalhar na sua ideia do telégrafo. E logo viu que, afinal, percebia pouco sobre eletricidade e, após tentativas frustradas de trabalhar com baterias, ímãs e fios, pediu ajuda ao colega Gale. A ajuda de Gale, com o seu conhecimento dos trabalhos de Henry, provaram ser cruciais para o sistema de telégrafo de Morse, porque Gale não apenas apontou as falhas no sistema, mas mostrou a Morse como é que ele poderia aumentar regularmente a força de um sinal e superar os problemas de distância, utilizando o sistema de relés inventado por Henry. A experiência de Henry, a ajuda de Gale e logo depois a contratação deste jovem engenheiro, que vamos falar bastante sobre ele a seguir, é o engenheiro Alfred Vail, foram a chave para o sucesso de Morse. Mas foi Henry que tornou o portanto, eu tinha aqui, acho que saltei qualquer coisa aqui, desculpem. Portanto, houve a invenção do eletroímã, mas foi Henry que tornou o eletroímã poderoso ao enrolar várias espiras de fio isolado em torno do núcleo de ferro. As primeiras experiências, e era essa que eu tinha aqui um slide que não me está aqui a aparecer, um slide sobre o primeiro eletroímã, em que nesse protótipo histórico, não era utilizado fio isolado. E Henry utilizou um grande número de espiras e de fio isolado. E essa demonstração aqui da elevação de pesos de grande magnitude é de Henry. Ora, o princípio de funcionamento do relé baseia-se justamente nestas propriedades. Esta foi a primeira patente de telégrafo do Morse. E já vou passar aqui para o aparelho em si. E se formos ver, isto é engenhoso. Reparem, uma calha, estas peças que estão aqui, peças sucessivas, vou voltar atrás para mostrar aqui as peças. Cada uma dessas peças representa um diferente número. E existia também um primeiro código, portanto, este é o código numérico, era o principal, e depois um código que permitia enviar algumas letras. O operador punha na calha uma sequência desses escantilhões, dessas peças codificadas, acionava a manivela, depois esta chave de Morse, se é que se pode dizer isso, essa alavanca, passava aqui por esses dentes e aquilo que ia passando aqui acabava por ser registado nesse sistema de registro, que primeiro era lápis, com um pêndulo, etc., que depois foi desenvolvido, mas a ideia principal era esta, transmissão automática e de leitura depois, descodificação através daquilo que ficava escrito no papel. O register, portanto, esse processo de registro foi melhorado e já em 1844 já havia, com a ajuda, não foi ele que, portanto, o Vail projetou, mas a realização disto foi por um relojoeiro que, em vez de pêndulos, usou sistemas de como dar a corda, portanto, uns sistemas de mola. A potência dos eletroímãs, dos relés, foram progressivamente incrementadas através da utilização de muitas espiras. Não é? Código Morse, código Vail ou código Girk. Vamos lá ver como é que foi então desenvolvido o código Morse tal como o conhecemos. E vamos ver como é que é diferente do inicial. Morse trabalhou meses seguidos
atribuindo a cada palavra do dicionário inglês um número. Tendo finalizado a tarefa em 1837, existe uma referência de pedido de patente para esse dicionário. Já estão a ver a lentidão do processo. O emissor consulta o glossário e palavra a palavra traduz a mensagem numa série de números, converte os números em grupos de peças para transmissão, o operador que recebe converte a sequência de dentes de serra desenhadas na fita de novo em números e a seguir em palavras. É um procedimento que, já nas demonstrações públicas que eles andavam a fazer, viram logo que se impunha um método mais expedito. Aí é que vem, os historiadores dividem-se aqui, mas assume-se que o papel de Alfred Vail foi preponderante. E então a ideia do alfabeto, para já não era nova para eles, mas de fazer um alfabeto. E Vail levou em consideração a frequência com que as diferentes letras eram usadas no texto em inglês, tornando os caracteres mais usados mais curtos do que os menos frequentes. E este foi um primeiro levantamento onde já estão aqui assinalados já um código muito mais parecido daquele que temos hoje. O código de Vail envolvia não apenas pontos e traços, mas também letras com espaçamento interno, o C era digit, portanto com um espaço interno, tal como traços curtos, médios e longos, portanto a duração do traço variava. E por acaso estes códigos mostraram-se anos depois bem adaptados à descodificação auditiva. Foi Vail que concebeu a primeira chave de Morse, e Morse e Vail fizeram a sua primeira demonstração pública do telégrafo elétrico 11 de janeiro de 1838. A história aqui é algo complexa, pois envolve uma crise económica que retira a possibilidade de um financiamento naquela altura por projeto, e também algumas escaramuças entre o consórcio de Morse. Portanto, não podemos ver Morse como uma pessoa sozinha que teve uma ideia, mas sim um conjunto de um consórcio, portanto, uma sociedade em que havia pelo menos 5 com direitos no negócio e que envolveu vários elementos, entre os quais um político que depois aparentemente facilitou a aprovação. Só em 1844 é que acabam por receber os fundos do Estado e construir a primeira linha ligando Washington a Baltimore. O primeiro com uma linha subterrânea, mas que não correu bem, mais uma vez por causa da qualidade dos materiais, e depois com postes de madeira. As linhas multiplicaram-se, expandiram-se e ao fim de pouco tempo os telegrafistas já eram capazes de descodificar auditivamente o que os registradores marcavam nas fitas de papel. Esta aqui é a magia da coisa, a transformação da coisa. Portanto, estamos a falar de máquinas iniciais um pouco desengonçadas e os operadores que tratavam dessas máquinas, ao fim de alguns meses, viram que conseguiam auditivamente interpretar aquilo que a máquina estava a tentar escrever no papel. E assim, mais uma vez, Alfred Vail, o engenheiro, depois, já em torno de 1850, 6 anos depois, já cria o sounder, que faz 2 ruídos distintos, quando o relé fecha e quando o relé abre. Vale a pena dizer aqui que os telegrafistas que descodificavam os click-clacks do sounder seriam incapazes de descodificar o nosso CW, o nosso continuous wave, tal como nós o ouvimos. E nós somos incapazes, ou pelo menos eu, já tentei, já andei aqui à volta daquilo, sou incapaz de perceber interpretar o click-clack como traços e pontos. Seria necessário outro tipo de treino. E esse sounder foi utilizado nas redes telegráficas de 1850 até 1970. E embora o declínio se tenha verificado, o declínio que se verificou a partir de 1950 deve-se mais à falta de operadores telegrafistas. E aqui está a evolução do código. Girk foi um alemão, pioneiro da telegrafia, obviamente na Alemanha, que reviu o código Morse em 1848.
foi incumbido pelo Estado para fazer esse trabalho, e Guercke percebeu que as desvantagens, portanto, as desvantagens do código, e percebeu que, e mudou quase a metade para a forma atual. E tornou assim o alfabeto europeu, o alfabeto continental, o alfabeto Guercke, e consiste apenas em pontos e traços de um comprimento único, sem espaços dentro das letras. 1859, primeiro cabo transatlântico é colocado do Canadá para a Irlanda, só durou 23 dias, mais uma vez os materiais. Tecnologia sempre fala mais alto. O mapa que vemos já é de 1901, com todas as partes do globo já abrangidas pela rede de telégrafos. Concluo aqui esta primeira parte e vou já passar a segunda parte. Depois qualquer questão vai ficar por fim, se não se importam, porque esta apresentação é um pouco densa e eu até já vejo que tem que correr um bocadinho. Portanto, daquilo que era os conteúdos para aqui, agora já vamos passar aqui para a parte radioelétrica e se calhar é que mais nos interessa. Vamos a isso. Só um momento, deixa aqui. 1865, Maxwell publica a tal teoria dinâmica dos campos eletromagnéticos, demonstra que a eletricidade e os campos magnéticos viajam através do espaço como ondas que se movem à velocidade da luz. Isso foi uma previsão teórica de Maxwell. Até a história aqui é bastante interessante, porque até houve prémios que se oferecidos a quem pudesse confirmar a teoria. Hertz, numa primeira fase, não participou nesse concurso, mas depois, numa fase posterior da sua vida, já se pôde dedicar. Portanto, a teoria de Maxwell só se viu validada em 1888 através do Hertz com o seu famoso dipolo. Por acaso o dipolo ressoava nos 6 metros, já se fazia 50 MHz na altura. Aqui está a instalação, isto é engenhoso. Portanto, entre 1886 e 1889, Hertz conduziu uma série de experiências que provariam os efeitos que ele estava a observar e que os efeitos que ele observava foram os resultados das previsões das ondas eletromagnéticas de Maxwell. Deixe-me só aqui dizer o seguinte, portanto, isto no fundo é um step-up, portanto faz com que salte a centelha, depois isto já servia de antena e se estivesse suficientemente próximo era até possível ver o salto aqui de uma faísca de um ponto para o outro neste receptor. Aqui já também essa antena, mas permitindo aqui até que se medisse o tamanho para se poder quantificar o tamanho dessa centelha. Portanto, aqui a geração do arco elétrico, de grande potência, espectro larguíssimo, só a única coisa que funcionava como uma certa afinação era o próprio tamanho físico da antena. E há uma citação de Hertz que ficou muito famosa, e que ele dizia assim, que chegou a dizer: não acho que as ondas sem fio que descobri tenham alguma aplicação prática. Hertz morreu aos 36 anos. Não teve tempo de voltar atrás da sua afirmação. Na minha opinião, este senhor é o pai da rádio. 1890, Branly inventou eles chamam coherer, coesor, que, portanto, deixe-me voltar porque este é muito interessante.
entre este ponto e este saltava a tal centelha e viu-se que ao pôr estas ampolas com um pó metálico facilitava a recepção desse sinal. E então durante muito tempo o coesor foi utilizado. Coesor porque as partículas que estavam dentro dessa ampola ficavam coesas, portanto se juntavam na presença do campo magnético, elétrico, portanto é a faísca. Depois havia até que mecanicamente dar uma pancada na ampola para ela soltar para as partículas se soltarem. Era a primeira forma de ter um receptor. Este senhor, que é o Lodge, Oliver Lodge, melhorou o detetor coesor de ondas rádios do Brandley e em 1894 transmitiu sinais de rádio em um encontro da Associação Britânica para o Avanço da Ciência em Oxford. Um ano antes de Marconi, mas um ano após Tesla. Lodge é responsável pelo termo éter, que postulou como um meio que preenchia todo o espaço e por onde as ondas se transmitiam. Vale a pena uma pequena referência a outros pioneiros. Marconi fez as suas primeiras experiências bem-sucedidas de um telégrafo sem fios em 1895 e obteve em 1896 a sua primeira patente. Landel de Moura tem experiências já desde 1893 e chegou a ir aos Estados Unidos para obter uma patente em 1901. Consta que a parte das transmissões de Landel de Moura até já foram em fonia. Eu nos protótipos, nas patentes não consegui entender como é que poderia ter sido possível. Mas a primeira experiência pública de Landel de Moura, incontestada, foi a 3 de junho de 1900. E a sua primeira patente, 1901, e está aqui até o texto da patente, que foi aos Estados Unidos buscar. Este senhor, Índia Britânica, Bangladesh, atualmente Bangladesh, fez um trabalho incrível no campo das microondas, o Bose. Trabalhou com ondas milimétricas. Portanto, este é o senhor, o pai do VIUHF. E também teve uma contribuição muito importante nos detetores a cristal. Na Rússia, o Popov, em 1896, já fazia demonstrações de transmissões entre diferentes edifícios do campo universitário em Santo Petersburgo. Isto para mostrar que naquela época havia já um caldo de experiências a serem feitas em todo o mundo. E não podíamos deixar de falar do Tesla, que depois até entrou em certo conflito com as patentes, com o Marconi. Portanto, dentro destes pioneiros temos o famoso Tesla, que desde 1891 já tem a patente do seu Tesla Coil e que produzia arcos voltaicos espetaculares. É preciso dizer que Tesla não estava muito interessado em telegrafia a longa distância. Ele sempre esteve obcecado com iluminação wireless a longa distância, eletrificar a atmosfera, fazer com que todo o planeta estremecesse com eletricidade. Obviamente que isto é um perfeito disparate, mas não havia como saber disso nessa altura. Tanto é que milionários, o JP Morgan, investiu milhões nos projetos de Tesla, nomeadamente nesta torre que está aqui, Werdenclyffe, que depois acabou por ser desativada por falta de fundos, porque o JP Morgan viu o sucesso de Marconi e a dada altura diz assim, vamos cortar aqui o financiamento porque não está a dar resultados. Falemos então de Marconi, filho do aristocrata italiano, de um aristocrata grande proprietário de terras, Giuseppe Marconi, e da irlandesa Anne Jameson. Sim, é Anne Jameson da família do whisky. Inclusive, o whisky Jameson tem aqui uma edição especial do Marconi, não é nada barato, $300 cada garrafa. Marconi, com 20 anos de idade, leva por exterior do seu laboratório as suas experiências, à procura de chegar mais longe.
o verão de 1895, Marconi descobre que uma distância muito maior podia ser alcançada com a elevação da altura da sua antena. Portanto, ao aumentar a antena, diminui o comprimento, aumenta o comprimento de onda, diminui a frequência. E, portanto, a gente sabe que as frequências, e até houve uma tendência de explorar as frequências cada vez mais baixas, aos long wave, mas já vamos ver isso a seguir. E, portanto, e ligando a Terra, o transmissor e o receptor. Um bocado como a transmissão de Morse, que se fazia por um fio e ligava depois o outro polo à Terra. Marconi ligou as suas antenas à Terra e assim surgiu aqui, de certa maneira, aqui esta ideia da antena Marconi, né, que utiliza a Terra como o outro quarto da antena, que fica como se fosse numa imagem especular. Reparem que ao usar, portanto, ao usar o monopolo vertical, ele reduz a frequência das ondas em comparação com antenas de polo de Hertz, por exemplo. E estas antenas irradiavam em polarização vertical, que também ajuda a alcançar algumas distâncias mais longas, e por esta altura concluí que com o devido financiamento e investigação adicionais, distâncias muito maiores podiam ser alcançadas. O aparelho experimental de Marconi provou ser o primeiro sistema de transmissão de rádio completo, comercialmente bem sucedido. É preciso entender que Marconi não inventou qualquer dispositivo. Ele utilizou e aperfeiçoou a tecnologia disponível no seu tempo. O que Marconi conseguiu provar é que as ondas de rádio podem percorrer grandes distâncias. Em 1900, Marconi tenta patentear o seu transmissor, mas o registro foi rejeitado pelas autoridades por ser demasiado parecido com o Tesla Coil. Entretanto, o poderoso Marconi não parou. As autoridades italianas, por sua vez, não se interessaram grandemente pelo seu projeto, e Marconi fez a sua primeira demonstração perante o governo britânico em 1896, já alcançando distância de 6 km, depois 16 km, nessas demonstrações na Inglaterra, e em relativamente pouco tempo montou as suas gigantescas estações e provou que a ligação transatlântica era possível. Entretanto, deixou os seus advogados tratarem da questão das patentes. Os navios progressivamente começaram a ter uma sala de rádio, os telegramas chamavam-se Marconigrama, a sua firma Marconi Wireless Telegraph Signal Company ganhou grande notoriedade com o papel que desempenhou nas estratégias do Titanic e do RMS Lusitânia, porque permitiram ali o salvamento de centenas de passageiros. Quando Tesla tomou conhecimento, ou foi tomando conhecimento dos sucessos das comunicações transatlânticas de Marconi, sai-se com essa frase que ficou com uma das previsões menos acertadas da história. Marconi é um bom camarada, deixa-o continuar, ele usa 17 das minhas patentes, e usava. Mas o que é que acontece? Em 1904, os advogados de Marconi conseguem que os tribunais aceitem a sua patente, e Tesla perde os seus direitos. Só depois da morte de Tesla, em 1942, o Supremo Tribunal Americano reconheceu que as suas invenções efetivamente precederam as de Marconi. Outros factos interessantes sobre Marconi: juntou-se ao Partido Fascista de Mussolini em 23, tornou-se membro do Grande Conselho Fascista. Mussolini foi padrinho de Marconi no seu segundo casamento. Bom, houve muita radiotelegrafia que não era em CW, Continuous Wave. É necessário perceber que nem sempre as transmissões radiotelegráficas produziram as portadoras limpas que estamos habituados. Os primeiros transmissores de faísca, Spark Gap, produziam um som crepitante proveniente do disparo aleatório das centelhas. Uma evolução desses transmissores foi a introdução de um motor. Este motor serve para quê? Para alinhar os terminais para saltar a centelha só em determinados instantes. E, portanto, a introdução desse rotary gap
consiste num disco rotativo, contendo uma série de elétrodos que giram, permitindo o disparo, como eu estava a dizer, apenas quando os elétrodos do disco se alinham com os elétrodos fixos. Isso permite o tempo preciso de disparo e o ajuste preciso da taxa de ignição. Foi assim substituído o buzz, o chiado, por um tom de uma centelha disparada entre 120 a 1000 vezes por segundo. Qualquer que ande no CW sabe que um tom de 400 a 600 Hz é agradável de ouvir e muito mais fácil de distinguir no ruído de fundo do que um som crepitante, que só por si já parece estática. Os transmissores amadores deste tipo saíram do ar em 1923 e passaram a ser totalmente proibidos em 1929. Queria ver se era possível fazer aqui, pôr este vídeo a andar. E pelos vistos não. Eu queria fazer aqui, pôr aqui o vídeo. Anda. Ok. Vamos tentar de novo. Pronto. Este é o Spark Gap mais primitivo. E este já é o Rotary Gap. Note-se aqui a frequência mais alta e constante da centelha. Ok, já deu para ter uma ideia. Um dos comentários neste vídeo teve piada porque fala sobre o cheiro a ozono O3, né, produzido pelo arco elétrico. E há um comentário também muito bonito, é que se fala, né, que os verdadeiros rádios brilham no escuro. E aqui garrafas de Leyden, os step-up, portanto os enrolamentos de alta tensão. Deve ser um risco tremendo operar uma coisa destas. E como é que se chegou à onda contínua que nós conhecemos? Só foi produzir ondas contínuas com a invenção da válvula tríode Lee de Forest, 1907. A onda contínua é uma onda eletromagnética de amplitude e frequência constante, tipicamente uma onda sinusoidal. Também foi conhecido como undamped waves, ondas não amortecidas, para distinguir das anteriores, damped waves, produzidas pelos transmissores a centelha. Edwin Armstrong. Este fulano foi importante. Este foi mesmo radioamador. Em 1912, e o Alexander Messner, independentemente um do outro, portanto, sem saber, inventaram o oscilador eletrónico. Portanto, a utilizar umas válvulas tríode, na altura até tinha uma designação que era Audion, e inventaram este sistema de retroalimentação positiva e que permite a amplificação. Portanto, até aí as válvulas não eram utilizadas como amplificadoras, portanto, sim mais como retificadoras, obviamente. Edwin é também o pai do FM, da frequência modulada. Ele também é pai do circuito regenerativo e mais tarde do superheteródino, mas isso já em 1918. Este é um transmissor amador de uma válvula, 1920, já produz a Continuous Wave. Os receptores também tiveram a sua evolução. Aqui o coesor, o coherer, que é o tal que apresentava pouca resistência quando em presença de campo, né? Depois o Marconi Magnet Detector. Obviamente o papel de Marconi foi financiar a investigação de cientistas. Isto é muito interessante porque é um díodo de contacto pontual e manipulava-se aqui para ir à procura do melhor sítio onde a agulha tocasse, o melhor sítio a tocar no cristal
para se fazer a descodificação. Isto é a válvula de Fleming. Pronto, isto aqui é toda Radio Frequency Receiver, portanto já é uma etapa de amplificação antes da detecção. Depois da Primeira Guerra Mundial, as válvulas ficam mais acessíveis e aparecem os receptores de conversão direta, autodyne, o superheteródino, e até que veio o transistor, e aí já conhecemos a história. Os tempos áureos da telegrafia, isto é uma recriação da estação a estação Marconi, de empresa, no Titanic. Aqui a situação do rádio em aeronaves ou nos portos. Esta é uma chave de Morse com uma clamp, né, para pôr assim na coxa, para aeronaves normalmente. E depois também temos que falar sobre o declínio. E que passou, este retrata a cronologia dos acontecimentos que levaram ao declínio do código Morse nos Estados Unidos, mas que acabaram por também ter o mesmo espelho noutras partes do mundo. Portanto, na década de 20 o preço das válvulas caiu, o que causou um aumento e no uso do design do receptor regenerativo. Este desenvolvimento levou a um maior alcance dos transmissores de centelha. Os receptores já conseguiam ouvir sinais fracos que antes não detectavam. Alguns amadores avançados também estavam fazendo experiências com o superheteródino, por Armstrong. Depois, portanto, um número crescente também usava válvulas. Os sinais CW, é preciso dizer, ocupam cerca de 1% da largura de um sinal a centelha, e que reduz as interferências e possibilita aumentar o número de estações que poderiam estar no ar ao mesmo tempo. Voltando aqui à questão do declínio. A invenção do telefone, depois há uma guerra comercial entre a AT&T e a Western Union, porque a AT&T fornece o serviço de teletipo, muito usado nas redações, e, portanto, a operação é feita por teclado. Em 1947, os radioamadores começam a fazer experiência com o single sideband. 91, a FCC aprova a classe No Code. Já nós vivemos isso, né? Portanto, observamos essa evolução. Em 99, o Global Maritime Distress and Safety System substitui definitivamente o Morse. Esta parte, concluo aqui então mais esta parte e vou já dar início a outra, é que tem a ver com a operação. Já estamos quase com 1 hora, vou ter que acelerar um bocadinho. E pronto, estamos aqui na operação, eu dividi em duas partes: recessão, descodificação, transmissão, chaveamento. Portanto, a grande variedade de recursos, funções, menus e configurações dos diferentes transceptores impedem-me de vir aqui a ser mais específico. Portanto, vou tratar genericamente dos conceitos e, obviamente, recomendo vivamente que leiam o manual do vosso rádio. Basicamente, aprendam a conhecer o vosso equipamento para tirar o maior proveito dele. Modulação A1A, aqui eu até tive que ir ver o que significava aural. Tem a ver, aural sense tem a ver com a audição. Engraçado, não é? A1A, o ITU já, portanto, já afirma que é para descodificação auditiva. Bom, a descodificação pode ser auditiva, pode ser visual, através de pan adapters de alta resolução, SDR, o skimmer em blind mode, e automática. O Write-Log foi, que eu me lembro, foi dos primeiros a ter um descodificador. CW-GET, nunca experimentei. CW-Skimmer é o mais popular do momento, penso eu. Características de um bom receptor para CW.
Os parâmetros das tabelas do Receiver Test Data da Sherwood Engineering são os únicos que eu levo a sério. Eu gosto disto, eu gosto daquilo. Pronto, vamos ver quais são os parâmetros objetivos que, que podemos ter em conta. E estes são os parâmetros, e há um parâmetro que é muito importante para nós, que é o range dinâmico, Dynamic Range, num espaçamento de apenas 2 kHz, porque nos vai dizer que se na presença de um sinal muito forte próximo, qual é a capacidade do receptor manter a sua sensibilidade. Por acaso a RRL fazia o teste apenas em 20 kHz, mas logo se viu que era preciso reduzir. Depois, com o advento então dos roofing filters, que a gente vai ver a seguir, portanto as coisas também mudaram. Obviamente que temos que observar planos de banda, frequências, se quisermos fazer o CW com algum sucesso, temos que ir para onde eles estão. Existem centros de atividade, QRP, QRS, e também SOT, e também IOTA, e etc., que é preciso observar. Eu, com alguma frequência, tenho até nas memórias, vou monitorizar os centros de atividade QRP, porque é sempre um desafio, ir ouvir e responder, não propriamente que eu use QRP, normalmente a low power, 100 watts, mas gosto de responder a sinais, sinais débeis, sinais fracos, é sempre um desafio. Roofing filters, os sinais fortes, mais ou menos perto da frequência desejada, podem causar distorção ou saturação, que é o overload, nos andares de amplificação e mixers seguintes. Um roofing filter é um tipo de filtro normalmente colocado após o primeiro mixer. É um filtro que fica o mais perto possível da antena e o seu objetivo é limitar a banda passante já na primeira frequência intermédia. De uns tempos para cá, os roofing filters têm tido a possibilidade de ser cada vez mais estreitos. Falar em roofing filters de 500 ou mesmo 2.7 não era algo a que se falasse. Tanto é que, como kits de atualização de transcetores, a Enrad tem comercializado imensos kits desses para se poder adicionar aos transcetores. É preciso também dizer que numa utilização normal, portanto, talvez não se perceba qual é a diferença. Mas quando está, por exemplo, num concurso com sinais adjacentes muito fortes, a diferença fica muito mais evidente. Os filtros também podem ser na etapa de áudio. Filtros passa alto, passa baixo, passa banda. Portanto, os filtros na etapa de áudio não fazem mais do que dar ênfase a determinadas frequências e atenuar outras. Os filtros podem ser passivos, ativos ou de processamento digital, DSP. Obviamente que isto é muito limitado no que diz respeito a rejeição de sinais fortes adjacentes, mas podem dar um maior conforto para o operador na sua escuta. Esses filtros já são eficientes, são filtros na frequência intermédia. Normalmente de fábrica vêm os Murata, que são cerâmicos, os opcionais das diferentes marcas, que são sempre opções relativamente caras, mas é impossível fazer CW sem filtro. Mentira, é possível, só que não, quer dizer, não se deve. Para fazer CW a sério, o filtro de 500 Hz é um standard, é indispensável. Os filtros estreitos, ainda mais estreitos, podem também ter sua graça, mas a minha experiência com eles não me foi muito grata. Portanto, o que é que eu estou a dizer? 500 Hz é um standard que por algum motivo existe.
não aconselho a fazer CW sem filtro, até por causa da questão do 0 bit, que é sintonizar devidamente a frequência, bater a nossa frequência com a frequência do outro. E não vou desenvolver esta questão, até eu teria muito a falar aqui sobre a questão dos filtros, mas tendo em conta que hoje em dia o DSP, portanto a filtragem feita na FI pelo DSP, acaba com isto tudo. Nós apenas temos que selecionar. Eu, com o meu 590, seleciono a largura que quero. Filtros notch são utilizados para remover uma única frequência ou uma faixa estreita de frequências. Normalmente servem justamente para combater o CW e portadoras afins. Portanto, normalmente, quando a gente fala em notch ou bit cancel, consoante a marca, eles têm designações diferentes. Mas repara o que eu pus aqui. Quando é manual, nós podemos ir escolher qual é a frequência que queremos anular. Quando estamos a falar dos automáticos, são normalmente para single sideband, porque vão à procura da tal portadora, estamos em fonia e aquilo automaticamente, o DSP ajuda, vai à procura da frequência interferente, normalmente ela sim, uma portadora ou um CW. Portanto, é possível utilizá-los. É possível utilizá-los se temos ali determinado sinal para anulá-lo. E no manual do FT1000 MP tinha aqui esta frase, lembrei, tive que buscar isto porque eu gostei muito. Eles qualificam como uma forma de arte o combater a interferência. Portanto, uma tradução disto seria que portanto, o FT1000MP inclui uma vasta gama de funcionalidades especiais para suprimir as interferências que podem ser encontradas na banda. No entanto, as condições de interferência no mundo real estão em constante mudança e, por isso, a configuração ideal dos controlos é, de alguma forma, uma arte, requerendo familiaridade com os tipos de interferência e os efeitos sutis de alguns dos controlos. Portanto, as informações que depois são fornecidas são orientações gerais para situações típicas e um ponto de partida para a própria experimentação. Eu já ouvi amadores a dizer que não ia mexer para não desconfigurar. Eu acho que é diferente, quer dizer, a atitude tem que ser, eu vou mexer até eu dominar, e dominar o nosso instrumento, que é este, que é o rádio, com mais ou com menos recursos. Portanto, a minha dica pessoal de recepção em CW, filtro 500-600, o AGC em slow, e a maior parte das vezes, sobretudo nas bandas baixas, verdade seja dita, atenuador, diminuição do ganho de RF, e alguns rádios, normalmente os IAES têm esse IPO, que é o Intercept Point Optimization, que faz o bypass da pré-amplificação e, portanto, liga direto ao primeiro mixer sem haver amplificação antes do primeiro mixer. E isto, para mim, é muito importante porque normalmente a gente lida com sinais já com alguma força. E ao diminuir todo o espectro de sinais, temos uma melhor seletividade, sensibilidade e seletividade. Um compromisso melhor. Nós não precisamos de um S9 para copiar. Nós precisamos é que esteja audível. Nós não precisamos de sinal nenhum no S-meter. Nós precisamos é de distinguir bem aquele sinal. Ok. Bom, aqui é terreno perigoso. Felizmente, mais uma vez, os nossos transcetores atuais nos permitem olhar para isto e não pensar. Mas isto já foram conceitos completamente diferentes.
ou desassociados uns dos outros. Os nossos transcetores atuais têm o side tone, o pitch e o offset completamente alinhados entre si. Eu vou fazer aqui uma alusão a esses conceitos, só para a gente ver que há mais que se lhe diga. Portanto, o side tone é quando nós transmitimos em CW, ouvimos um tom áudio no altifalante do transcetor ou nos ajustadores. Esse tom permite-nos monitorizar que estamos a transmitir ou apenas para praticar, também pode ser, sem colocar um sinal no ar. O pitch refere-se à frequência de CW que se ouve ao sintonizar perfeitamente uma estação de CW. E nós escolhemos esse pitch. Nos transcetores atuais, a frequência do side tone e a do pitch são iguais e selecionáveis. Ok, agora vem o offset. Faz confusão a muita gente, inclusive a mim, mas eu acho que tenho isto mais ou menos resolvido na minha mente. É a diferença entre a frequência real de recepção e a frequência do pitch, por forma a nos mostrar sempre a frequência da portadora. E é exatamente por causa desta diferença que quando mudamos de single sideband para CW temos de andar à procura da estação. No modo de CW, a frequência que o transcetor indica é a frequência de transmissão, quer estejamos a transmitir, quer estejamos a receber. Mas nem sempre foi assim. Nos rádios mais antigos, a frequência de transmissão apenas aparecia durante a transmissão. Até posso tentar aqui dar um exemplo para quem estiver mais interessado. 7039,3. Essa é a minha... eu estou a receber nesta frequência. 7039,3. O meu side tone é de 700 Hz. Portanto, quando eu transmitir, vou transmitir em 7040. E mais não digo. No receptor de rádio, um oscilador de frequência de batida, o BFO, é um oscilador dedicado e utilizado para criar um sinal de frequência áudio a partir de transmissões de radiotelegrafia em código Morse, para torná-los audíveis. Portanto, eu até pus o BFO aqui, assim, disfarçadamente, porque é daquelas coisas que também é difícil entender. Mas é preciso um batimento de frequência. Podemos entender assim, nós no receptor, se sintonizarmos em cima de uma portadora, não vamos ouvir absolutamente nada. Só vamos ter a noção de que está ali algum sinal, mas não houve nada, porque nós transmitimos em CW uma portadora não modulada. Ora, ela não tem som intrínseco, só vai ter som se nós batermos uma frequência áudio nelas, o BFO, e inclusive eu pus aqui como curiosidade um BFO pré-válvula, que em 1910 já havia essa necessidade. Para se poder ouvir o CW é preciso bater uma frequência em cima. Ok, isto é uma teoria que eu pensava que era exclusiva minha, que eu tinha cá associado os meus conhecimentos musicais ao CW, mas eu quis trazer aqui porque também já encontrei outros a falarem sobre isso. Bom, vamos começar, portanto, o pitch e o side tone já vimos que são iguais, o pitch é o tal som que a gente quer ouvir quando sintoniza exatamente em cima da frequência e em princípio é a gosto do freguês. O standard parece ser a 700 Hz, ou coisa que lhe valha. E a minha teoria, que também, portanto, também já vi expressa em fóruns, mas sem qualquer suporte experimental, é assim, como a resposta do ouvido humano às notas musicais é logarítmica, então se tivermos duas estações distanciadas de 50 Hz uma da outra, seria mais fácil discriminá-las com um pitch mais grave do que com um pitch mais agudo. E eu aqui tentei aqui dar um exemplo. Repara, se eu tenho o meu pitch a 880, portanto ouço um som mais agudo, e aparece-me uma estação apenas 50 Hz ao lado.
50 Hz aqui, estas são as diferenças entre uma nota de um semitom para outra. A diferença de 50 Hz aqui é de apenas meio tom. Portanto, vai estar muito próximo. Se eu escolhesse, se eu tivesse a ouvir essa estação em 440 Hz, o Lá, a gente repara, 50 Hz já é uma diferença de um tom, estaria um pouco mais afastado. Estamos a falar de pequenas diferenças, mas podem ter significado importante ou interessante na discriminação entre sinais diferentes. Houve aqui algumas coisas interessantes que eu encontrei, e este radioamador tem uma tese de doutoramento que fala sobre que a capacidade de discernir os sinais viram-se até melhoradas com frequências bastante baixas, entre 500 e 250. E das conclusões que ele tirou aqui desse estudo foi até que, eventualmente, os fabricantes dos rádios até podiam ter isto em atenção e o standard poderia ser um pouco mais, uma frequência um pouco mais baixa. Ok. O CWR, o Reverse, Upper, Down, né? O o Reverse também existe a designação CWL, que é Lower, ou CWU, ou CW Upper, que é semelhante à designação de Lima, Sierra Bravo e Uniforme Sierra Bravo, não é? Portanto, a recepção do CW é basicamente a mesma que em single sideband, exceto que a banda passante na frequência intermédia é mais estreita. Se estivermos perfeitamente sintonizados, 0 bit, alternar entre CW e CW reverse não altera o som em que ouvimos a estação. Encontrei na net que a Icon faz abaixo dos 10 MHz CWR e acima CW. Kenwood e ESO é tudo CW, upper. O Elecraft é ao contrário, é CW reverse em todas as bandas. Se calhar alguns fazem muito CW, mas ainda não se aperceberam disto, que é, se eu estou em CWR, portanto lower ou reverse, à medida que se sobe na frequência, o tom do sinal de CW é recebido, vai ficando cada vez mais agudo. Em CW upper, CW normal, à medida que eu subo na frequência, o tom recebido ficará cada vez mais grave, à medida que sobe. Já tenho uma coisa para experimentar. Este exemplo que está aqui foi bastante interessante, porque fala sobre aquela minha teoria da oitava musical. Reparem, nós aqui temos um sinal interferente que está a uma distância de 200 Hz. 200 Hz é um terço de uma oitava aqui entre 600 e 800. E eu aqui passa de upper CW para lower CW, portanto, o correspondente como se fosse aqui como se fosse USB e aqui LSB, portanto, upper sideband e aqui a lower sideband. Reparem que aqui o sinal interferente fica numa frequência abaixo. A gente continua com o nosso sinal no mesmo sítio, porque estava ali o 0 bit, e depois, em vez de ser 800 a frequência da estação interferente, ele passa a ser um tom de 400 Hz. Ora, 400 Hz, de 400 Hz para 600 Hz é meia oitava. De 600 para 800 Hz é um terço de uma oitava. Portanto, aqui a diferença é maior. Aqui, supostamente, o ouvido humano teria mais facilidade em distinguir os dois sinais. Portanto, este recorte que eu aqui pus foi o único que suporta 73 CD para estar a fazer FT8. O único que suporta alguma coisa que já me esqueci.
Ok, 0 bit. Quando dois tons estão desafinados, eles batem entre si. Quando estão em uníssono, eles não apresentam qualquer batimento. 0 batimento, 0 bit. Normalmente, carregar em spot ou ouvirmos o nosso desativar, portanto, a gente desativa o break-in ou o vox para não transmitir e afinamos a estação que ouvimos com o nosso side tone. Portanto, estamos a fazer com que o pitch, a gente sabe que o nosso side tone é o pitch desejado e vamos afinar ali do ouvido. A maior parte dos transcetores dão dicas visuais, um LEDzinho, uma coisita qualquer, outros fazem o 0 bit automaticamente, carregam num botão. Afinar o side tone com o sinal recebido é fácil para quem tem algum ouvido musical, mas é treinável para quem não tem ouvido musical, também é possível lá ir. Mais uma vez, aqui, ler o manual do transcetor. Há quem use o telemóvel com uma app tipo Spectrum Analyzer ou afinador universal para fazer esse 0 bit. Pode-se também fazer outra, ir estreitando o filtro de CW até ter o sinal desejado dentro de uma largura muito estreita, por exemplo 50 Hz, né? Portanto ficou ali, a gente sabe que está em cima. Alternar entre CW e CWR até que a frequência seja igual, também é uma maneira. Portanto, ocupa menos largura de banda, ser ouvido, por exemplo, se o outro está a chamar com um filtro estreito, não se deve, mas acontece, pode estar a chamar com um filtro estreito e só me ouve se eu responder exatamente na frequência dele. E é uma cortesia para quem chama, né? É como se nós estivermos a responder em single sideband a mesma coisa, se a gente responde um pouco fora da frequência, e às vezes há aquele jogo de gato de rato que é, ele acerta a nossa frequência, a gente quando acerta na dele, não, quando é para acertar, é que é certo com o RIT, não é? E eu até pus aqui o RIT para lembrar essa situação. Mas isso acontece a não ser que seja um DX. Não respondam um DX em cima da frequência do DX. Porquê? Porque toda a gente vai fazer o mesmo e aquilo não se vai perceber nada. Falo por mim. Tenho já alguns anitos de PyLabs e concursos em cima. São 130 mil contactos. Dois sinais, precisamente em cima do outro, é indistinto. Não dá. Não dá. Portanto, spread, alarga, mais acima, mais abaixo. Tantas vezes que há assim uma grande confusão em cima da minha frequência, eu vou buscar aquele que está gravíssimo, aquele que está agudíssimo. Vantagens do CW são mais certas e sabidas, não é? É um código e uma língua universal, simplicidade dos equipamentos, a relação sinal-ruído é pelo menos 2 S-meters, cada unidade do S-meter tem 6 dBs, não é? Por definição. E então 13 dBs melhor do que fonia. A gente vê que os DX, SOTA, QRP em geral também se socorre muito do CW, e menos problemas de RFI, também tem essa, para quem vive em apartamento, por exemplo. Uma palavrinha sobre esta questão do full break-in e o break-in, ou semi-break-in. Portanto, com o full break-in, o tempo de transição entre a transmissão e a recepção é curtíssimo, geralmente abaixo de 5 milissegundos. O hardware tem que ser compatível. O rádio até pode ser QSK, mas, por exemplo, o linear não, por causa dos relés. Os relés convencionais é melhor não ir abaixo de 150 milissegundos. Pessoalmente, faz-me confusão. Estar a transmitir em CW e ir ouvindo nos espaços confunde-me. Já temos que estar bem concentrados naquilo que queremos dizer e na codificação mental que fazemos, e faz-me bastante confusão, mas há quem goste muito disto, sobretudo em fonia, claro. E há aqui uma novidade, que é os diodos PIN. Os diodos PIN têm evoluído muito e são ideais para RF switches. O I significa intrinsic, né? A gente conhece a junção PN, né?
Mas o intrínseco descobriu-se que ao meter uma camada central de cristal puro, silício ou germânio, que acabava por ter características totalmente diferentes. Inclusive a Meritron já comercializa uns switches, uma PC board para fazer o switch baseada também em diodos PIN. O diodo PIN, portanto, se forem ver o que promete este kit, a transição entre transmissão e recepção ser tão instantânea, eles até dizem que isto faz poupar o material. A noção que nós temos é que o desgaste vai ser maior porque está sempre a transitar estamos a pensar em relés mecânicos. Aqui não. Aqui, por exemplo, as tensões da válvula, a válvula até pode viver mais tempo, ter maior durabilidade com um sistema de QSK, de full QSK. Transmissão e chaveamento. Muito se poderia falar sobre este fenómeno do K-click, mas não vale a pena. Porquê? Porque qualquer rádio hoje em dia respeita perfeitamente estes 5 milissegundos que são os aconselhados por raise, portanto, para subida e para descida. Portanto, acaba por ser um não assunto, embora ainda se consiga ouvir, sobretudo em rádios autoconstruídos, alguns fenómenos desses. Chaves, portanto, chaves verticais, na minha opinião, não é opinião geral, mas esta é a primeira chave que todos têm de ter. Porque, na minha opinião, ao fazermos, manualmente, ao produzirmos o espaçamento, né? O ritmo, o ponto e o traço, parece-me que ajuda, mesmo sobretudo na fase da aprendizagem, parece-me bem. É claro que começar logo pelo keyer, o CW é capaz de sair mais perfeito, mais rapidamente, mas se calhar não se interioriza tão bem nos processos mentais, eu acredito na chave vertical. Houve uma doença profissional incapacitante dos telegrafistas, que era a síndrome do túnel cárpico. É um nervo que passa aqui no pulso. É uma lesão por esforço repetitivo. Eles chamavam, Estados Unidos, é o glass arm, e foi mesmo documentado como o telegrapher's paralysis. O botão, isto é só uma curiosidade, os botões assim que têm esta coisa assim à volta, esta saia, estão mais relacionados com a marinha. E por acaso esta chave aqui que está toda fechada tem a ver com as aeronaves de guerra, da Segunda Guerra. E porque qualquer faísca nos contatos podiam fazer ignição de combustível ou de explosivos, e então toda fechada tem esse cuidado da blindagem. Não é blindagem eletromagnética, obviamente, mas blindar no sentido de ficar estanque e não fazer faísca. Eu posso especificar ainda mais aqui uma coisa. O espaçamento entre estes contactos não deve ser superior a 2 milímetros. E a tensão deve ser adequada e é ajustada através da mola. Uma tensão adequada não nos diz, não digo nada, é adequada, portanto, é uma sensação que nós temos que ter. Portanto, é uma tensão tal que não que o toque não seja acidental, portanto, que acidentalmente a gente com a mão ali não vai fazer logo o contacto, tem que ter alguma tensão, e isto é como tudo, é um instrumento e tem a ver com a nossa experiência com ele. Para combater o tal síndrome do túnel cárpico, aquela doença profissional, logo se começou a ver que era possível fazer uma chave com o contacto horizontal. Portanto, aqui ainda com a produção manual dos traços e pontos.
Esta é uma side sweeper, portanto, a chamada QWERTY. É um desafio mental utilizar uma coisa destas, né? Com um contacto por um lado e por outro, é engraçado. Depois vieram as semi-automáticas, esta aqui com um sistema de eletroímãs, a bateria, e não ficou, acabou por não vingar, justamente por ser necessário pilhas e baterias. As Vibroplex, que vieram depois, têm um pêndulo oscilante, vale a pena ver alguns vídeos no YouTube relativamente ao funcionamento delas. Elas são amadas e odiadas pelos amadores, porque para se enviar CW bem, é preciso ajustá-la bem e ter uma prática muito, muito certa. Portanto, bom CW a sair destas máquinas não é, portanto, é representativo de um bom fist, né, de um bom pulso. Automáticas, circuito eletrónico, portanto, as automáticas implicam um circuito eletrónico que produza os traços e pontos. Existem as de uma só palheta, single lever, existem as de duas palhetas, double paddle, portanto, paddle, as pás, não é? Portanto, as duas palhetas. E aqui tem este termo iambic. Eu acho que tem aqui um slide sobre isso. Ou se calhar não, para não complicar. Bom, vai-se ver. Os keyers são os internos do rádio, mas também há externos. Alguns com memórias, alguns com a chave integrada, etc. Este é um dos meus preferidos porque é uma montagenzinha com Arduino e que na prática faz tudo que os outros fazem e o único trabalho que nos dá é pôr isto de forma apresentável. E pôr o PC a fazer a transmissão, eu poderia pôr aqui uma montagem inversora com o transistor, mas os optoacopladores fazem um trabalho melhor, mais seguro e mais fiável. Normalmente o DTR é a linha da DB9, portanto na RS232, que nós utilizamos, que os programas usam para a transmissão do CW. Também poderia-se utilizar o RTS para acionar o PTT, e isto era também um bom capítulo a explorar. Relativamente aos fones de ouvido, observa-se a impedância, existem alguns que são mais adaptados ao nosso rádio ou não, há uns que nós até temos que aumentar muito o volume, depois distorce um pouco, pronto. E também tem a ver parâmetros como o isolamento do ruído ambiente, a ergonomia, para quem está muitas horas, até a pressão deles, né? E a quem usa óculos sabe que a partir de certo tempo isto cansa. Às vezes é preciso ter um outro par com uma ergonomia diferente para variar. Eu nunca experimentei o noise cancelling, portanto são ativos, eles incorporam um microfone e depois, normalmente nas frequências baixas, portanto, capta ruídos exteriores dessa frequência e injeta uma frequência oposta, de forma a anular esse som. Nunca experimentei, mas é uma curiosidade. E agora, vou ainda precisar de alguns minutos para falar sobre aquilo que alguns pensaram que poderia ser o principal desta apresentação, e que era como aprender depressa e bem. Ora, depressa e bem, não há quem. Eu vou abrir aqui e já vou começar a apresentar. As minhas credenciais aqui para isto são as seguintes. Eu errei tudo o que tinha para errar em termos de aprendizagem. E custou-me muito tempo e esforço ultrapassar tais erros. Só quando li o trabalho do Ludwig Koch é que entendi porque é que eu tinha estagnado o meu CW em torno das 10, 13 palavras por minuto.
mais 10 do que 13. A maior parte de nós aprende CW pelo menos 2 vezes. Na primeira, analisamos cada caractere nos seus traços e pontos e andamos à procura do padrão na tabela memorizada. Todos esses passos, todos esses processos mentais levam o seu tempo. Por isso não é de estranhar que em torno das 10, 13 palavras por minuto as coisas comecem a aquecer. Numa segunda fase, nós voltamos a aprender o código e já reconhecemos o caractere como um todo. Só que esta primeira fase persiste muito. É como aprender alguma coisa de forma errada, sempre torna a aparecer e a dificultar uma evolução como deve ser. Portanto, eu sofri bastante para ultrapassar esse platô. Mas existe forma de nunca estar nesse platô. Eu ainda vou aqui falar aqui sobre algumas generalidades, justamente para falar aquilo que o colega Ivo dizia, motivação. Isto tem a ver com motivação. Aqui diz, portanto, tal como na aprendizagem de uma língua, a aprendizagem do CW altera a estrutura do cérebro, portanto, influencia, portanto, é uma aprendizagem que faz o cérebro ter que se adaptar. E já há artigos sobre o bem-estar psicológico, mental e a importância do rádio para se manter fit, não é? Se manter em forma. Portanto, tem repercussões também positivas na saúde. As coisas que uma pessoa encontra na NECT. Olha, isto foi aprovado pela NSA para ser desclassificado. Isto era foi um documento interno, documento militar, e você sabe que os militares não gastam um cêntimo ou um mínimo de esforço naquilo que não tem futuro, não é? Portanto, a objetividade é total. Bom, eu sempre ouvi muitas opiniões relativamente à aprendizagem do Morse, que é mais fácil para os mais novos, ou para os mais inteligentes, ou os que têm ouvido musical, ou para aqueles que têm esta ou aptidão ou habilidade. A verdade é que, segundo estudos militares americanos, a única aptidão que tem relação com a aprendizagem do Morse parece ser a capacidade de compreender voz comprimida, acelerada. Eu estou-me a lembrar dos vídeos do YouTube que a gente põe às vezes em 1.5, ou eu pelo menos ponho em 2, né, 2 vezes mais rápido do que o normal, para aquilo andar mais rápido. E portanto, estou mais ou menos à vontade nesse processo de entender a voz falada, portanto, mais rápida, né, a voz humana falada. Parece que esta é o único parâmetro objetivo passível de ser utilizado para selecionar os bons candidatos a CW. Portanto, todo o resto, mais inteligente, mais novo, mais velho, portanto, não tem grande importância. Os militares americanos chegaram a essa conclusão. Bom, se calhar aqui está o motivo pelo qual esta pontinha final da aprendizagem do Morse é tão curta. É que CW não se ensina, aprende-se. Portanto, a tarefa cabe ao próprio e ao seu nível de empenho e motivação. Vou ler o que está aqui. Não há métodos mágicos ou atalhos para aprender. Todos implicam esforço. Aprender exclusivamente... isto aqui já é uma dica muita atenção. Aprender não é lentinho, não. Aprende o código exclusivamente pelo som, Portanto, aquilo de decorar traços e pontos de uma tabela visual é o pior que se pode fazer para aprender. E ainda posso dizer mais uma coisa. O meu filho e a minha filha minha filha chegou a saber, neste momento já se esqueceu, mas fizeram Morse com sucesso. O meu filho ainda sabe alguma coisa, não vou pô-lo
aqui a prova, mas sabe. E eles aprenderam em algumas semanas, exclusivamente pelo som, com nunca menos de 15. Há quem diga até tem que ser mais rápido, entre até 20 ou 25. Eu penso que 15 é um bom, portanto, já ultrapassa o platô, já impede que se ande ali a tentar discernir o que é traço, o que é ponto. Há um conjunto, há uma forma, há um padrão. Outra dica é que muitas sessões curtas diárias são melhores que poucas e longas, portanto, pequenas sessões, 3, 4, 5 minutos, de grande concentração, frequentes, é muito melhor, muito mais produtivo do que sessões longas. 6 semanas, estamos a falar de 1 mês e meio de sessões, falta aqui a dizer, sessões ininterruptas de trabalho diário, é um prazo razoável para aprender as letras e números. Portanto, eu não digo que é possível, eu digo que é mais do que possível, é assim. Mas se interromper, depois vai começar quase do zero, ok? Portanto, tudo aqueles comentários que ouvimos antes de começar aqui, isto estavam perfeitamente. Portanto, quando se meter, vamos lá e é para aprender, e depois sucesso atrai sucesso, e de um dia para o outro existe um mecanismo de aprendizagem latente que tem a ver com o reforço e a acomodação das aprendizagens, e as coisas fluem com alguma naturalidade. E por fim, uma anotação. Saber as letras e números é indispensável para se fazer QSOs, mas não é suficiente. Porque aqui a gente aprende o código, mas há que aprender a língua. Aqui uma palavrinha sobre o timing e sobre, já agora, a forma como se mede a velocidade. Só me faltam 10 diapositivos, depois já concluo. Portanto, isto é o espaço de um ponto que é exatamente igual a um espaço. Portanto, o ponto é a unidade. Portanto, aqui é a letra P, o espaço entre os elementos dentro do caractere tem o espaço de um ponto. O espaço entre caracteres, aqui é um espaço de três, aqui são 3 símbolos, está aqui, 3 símbolos, 1, 2, 3, este espaço, 3 símbolos significa 3 espaços. Depois, outra letra, dá 3 espaços, dá espaço, e quando termina a palavra temos 7 durações de ponto. Os keyers fazem isso perfeitamente. Se nós aprendermos o CW ouvindo sempre CW perfeito, vamos também ter a necessidade e por força vamos também transmitir perfeitamente. Isto para explicar o quê? Que existem formas de aprender que utilizam espaçamentos, timings diferentes. E essa técnica deste senhor, Farnsworth, portanto, faz com que, basicamente, se jogue com o tempo entre caracteres e entre palavras, mantendo a integridade do caractere. Portanto, o caractere é enviado a determinada velocidade, mas dá-se um espaço adicional de tempo entre diferentes caracteres e diferentes palavras, de forma a facilitar aqui a aprendizagem. Às vezes isto, quando é demasiado, pode ser contraproducente, porque dá demasiado tempo para pensar, e às vezes o problema é esse, tem que ser automático. O que eu recomendo, o COR, método de CW Trainer do Golf 4 Foxtrot Oscar November. Eu recomendo vivamente. Tem a sequência de caracteres, começam com 2, vai adicionando. Portanto, quando eu me dediquei a reaprender o Morse para ganhar velocidade, pesquisei e analisei o que se tinha passado de errado e estruturei as ideias juntando o método COR com aquele do Farnsworth. E atualmente temos software que fazem exatamente isto por nós. E este é um deles. A dica aqui é
começar por onde se queira acabar. Nós queremos chegar a ser capazes de copiar a uma velocidade de 20, 25 palavras por minuto, então é nessa velocidade que vamos ouvir. Isto inicia-se com 2 letras, K e M, e só se avança para a próxima letra quando atingimos 90% de proficiência com os 2 anteriores. Portanto, na prática, a gente só está a aprender um caractere novo de cada vez. E os outros estão a ser consolidados. E é a beleza aqui desse sistema. O Morse acima do platô é como uma língua. Reparem, nós não ensinamos uma língua falando muito lentamente. Não é assim, a gente ensina uma língua falando normalmente. As pessoas aprendem a falar e a expressar-se numa língua com uma velocidade normal. E eu acho que isso só por si já é uma dica da validade do sistema. E eu, como me dedico sobretudo a concursos, especializei-me em escrever no teclado do computador os indicativos. E por isso estou condicionado a associar o som a uma ação mecânica no teclado, a deprimir uma determinada tecla. Quando copio, por exemplo, uma palavra, só quando a leio no monitor daquilo que eu escrevi é que a compreendo. Por isso é que o CW de conversação é uma competência completamente distinta. Se quisermos lá chegar, vamos ter que nos habituar a montar as palavras e frases na nossa cabeça. Não se trata de algo necessariamente mais difícil, mas sim de diferente e requer um treino específico. Este é um outro programa online, LCWO, que também está desenhado com o mesmo sistema. Pode-se usar outros, mas de aprendizagem é bastante útil, tem um interface gráfico interessante, dá para monitorizar portanto, os níveis alcançados, etc. Ok. Velocidade a copiar Morse. Portanto, como disse, trata-se de competências completamente diferentes. Eu treinei-me a copiar indicativos no teclado de velocidades até 50 palavras por minuto. Consigo copiar texto corrido a cerca de 20, com algum conforto. Eu quase não consigo copiar mentalmente, juntar as letras para formar a palavra, estou a pensar, estou a juntar as letras para formar a palavra, já vem a próxima, não é? E a palavra aqui é especificidade. Nós melhoramos especificamente no que treinamos. Ok, agora, uma vez aprendido as letras e números, vamos passar do código para a língua. O código passa a ser uma língua através da utilização, primeiro, da língua inglesa, das abreviaturas, do código Q e dos prosigns, os sinais especiais, dentro de uma estrutura standardizada. O QSO standard, digamos, nome, QTH, RST, qual é a minha antena, qual é o coisa, o header, portanto, o tempo, 73 e até a próxima. Isto é um standard. Nos concursos, o standard é muitíssimo mais curto, uma chamada e resposta o mais eficiente possível, ou curta. Aqui era uma chamada em split, né? Up one. Eu pus aqui ENN. A letra E é uma das abreviaturas por número 5. E para poupar tempo, e depois outra forma de poupar tempo é também fazer com que estas trocas sejam feitas a uma velocidade ainda superior ao que normalmente se esteja a mandar o próprio indicativo. Um QSO de conversação chamado Short QSO tem também uma estrutura. Essa estrutura
tem a sua piada, mas rapidamente, para aqueles que gostam do rag chew, portanto, de andarem na conversa, de vez em quando lançam algo fora do standard e o outro tem que estar minimamente preparado. Claro que haveria aqui muitas dicas a fazer sobre por exemplo, como se sair gentilmente de um QSO, já que está a ser demorado. Ainda hoje eu conversava com o meu filho sobre os meus primeiros QSOs, aquilo que eu transpirava em termos de concentração, né? Chegava mesmo fisicamente a aquecer, mas essa coragem inicial tem uma recompensa muito gratificante em dominar isto minimamente. Aqui só a título de curiosidade, existe pelo menos 2 softwares que eu pus aqui e que servem para aumentar a velocidade, que eu uso bastante no meu treino. Um é o Rufus, alemão. Estes são os campeões neste momento. Custa quase a acreditar, mas é verdade, porque fizeram isso, conseguiram esses recordes em público, não é? Portanto, nas competições, sobretudo os países de leste ainda cultivam muito isso. E repara, 943 caracteres por minuto, é uma velocidade de 195 palavras por minuto, de copiar indicativos corretamente. A melhor mulher ao fazê-lo também igualou esse recorde, aliás até com uma pontuação ligeiramente maior. Portanto, aqui é o tal programa, o Rufus. A gente põe logo a velocidade inicial e o conceito é muito simples. Acerta, acelera. Erra, QRS, vai mais devagar. E depois há uma pontuação, e pode-se repetir uma vez o indicativo, portanto tem aqui a sua piada. O Morse Runner é um simulador de contactos de concurso feito, portanto, no ar, simula o espectro, portanto, com estas condições de banda aqui, QRN, QRM, QSB, e é uma simulação muito realista. E eu utilizo particularmente para também na questão portanto, do PyLab, para discernir as estações num PyLab. Bom, para mim foi muito divertido organizar esta apresentação, aprendi bastante e foi um prazer ter partilhado com vocês o fruto dessa pesquisa e também da minha experiência pessoal. Muito havia para dizer ou aprofundar sobre cada um daqueles slides que eu apresentei. E fico disponível para voltar aqui em mais ocasiões no futuro. 73.